Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui então para mais uma unidade, né, da nossa disciplina de Fundamentos do Cálculo para Engenharia. Nessa unidade 5, nós vamos estar falando de expressões algébricas com ênfase nos produtos notáveis e fatoração. Tá? É uma situação onde que requer um pouco mais de cuidado, né? Aí principalmente as expressões algébricas, a álgebra é algo que assusta muito, né? E é um dos assuntos que é divisor de águas na matemática, né? Muitos alunos param de entender a matemática quando se entra nas expressões algébricas e talvez, né, somente esse momento, né, não vai ser o suficiente para que nós conseguimos esclarecer todas as dúvidas de vocês ou mesmo explicar tudo sobre a álgebra, né? Então vai ser necessário a nossa aula a gente retomar um pouquinho mais sobre algumas situações, né? Talvez vocês buscarem outras fontes também, tá? Se for necessário, claro, a gente dá uma expandida aí nesses assuntos futuramente, tá? Ou mesmo gravação de algum material que complete essa informação, né? Porque é bastante coisa. Então vamos começar aqui introduzindo, tá, gente? O que é a álgebra, tá? Pessoal, a álgebra ela surge de um determinado momento na matemática, né? Para você definir-se operações que já são conhecidas. Tá? Então, digamos que você tenha uma certa situação onde que você repete a mesma operação sempre para situações semelhantes. Por exemplo, quando eu trabalho com uma circunferência, né, dando o seu exemplo de uma circunferência, nós temos, tá, que a circunferência ela apresenta um dado diâmetro, né? Esse diâmetro, essa circunferência também apresenta um raio e você tem uma relação entre diâmetro e raio. Né? Qual é a relação entre o diâmetro e raio? Tá? O diâmetro de uma circunferência, tá? Ele é igual a 2 vezes o valor do raio. Então eu estou criando aqui uma expressão algébrica, tá? Que vai definir para a gente uma relação entre diâmetro e o raio dessa circunferência. Tá? Então diâmetro é igual a 2 vezes r. Tá? Então a álgebra ela traz essa relação, né? Ela estipula essas fórmulas, né? Ela formaliza equações, formaliza operações matemáticas para certas situações. Tá? Então a gente precisa trabalhar, aprender a trabalhar com as expressões algébricas. Tá? Então, neste caso, o R ele passa a representar um raio. Qual o valor desse raio? Um raio qualquer, não importa se o raio. Né? No caso aqui, ele assume a questão de ser uma variável. Né? Esse valor ele pode estar mudando, né? Dependendo da circunferência com que você trabalha. Tá? Então, uma letra, né, na questão, uma parte literal, né, que a gente chama na álgebra, né, essa letra que aparece aqui, ela pode ser uma variável, ela pode ser uma incógnita, dependendo da situação. Tá? Da mesma forma, por exemplo, a área de uma circunferência, né, ela é obtida por o valor de π, uma constante matemática e racional, vezes o valor do raio elevado ao quadrado. Qual é o valor do raio? Depende de qual circunferência, mas a gente consegue generalizar uma expressão que calcula a área. Né? O perímetro da circunferência. Né? O perímetro da circunferência é dado por 2π vezes o raio, que consequentemente é a derivada da área, ou a área integral do perímetro. Tá? Bom, isso é um assunto posteriormente para vocês. Tá? Mas, bom, então você consegue generalizar, né, formalizar essa expressão com o auxílio da álgebra. Tá? Ou seja, expressões algébricas, nada mais, né, são utilizadas para representar modelos matemáticos, tá, que são utilizados para resolver problemas já conhecidos e muitas vezes já estudados. Né? Então, às vezes, a gente necessita desses modelos. Muitas vezes na engenharia esses modelos não são existentes e a gente precisa criar esses modelos para uma dada situação. Tá? Para isso a gente precisa então iniciar, conhecer, né, no caso, o que é a álgebra e esse estudo de polinômios. Tá? Então vamos lá, né? Polinômios e operações. Tá, gente? Então a expressão algébrica, tá, ela vai ser sempre expressa, né, ou composta
por termos matemáticos. Esses termos matemáticos, né, ou parcelas da nossa operação, tá? Lembrando que parcela são valores que estão contidos numa soma ou em uma subtração de alguns termos, né? Ele vai apresentar sempre uma parte literal, tá? E um coeficiente, certo? O que são essa parte literal e o coeficiente? Por exemplo, 5x elevado ao quadrado. Né? 5 ele é o coeficiente, ele indica quantas vezes essa parte literal ela se repete. No caso, quando eu falo 5x ao quadrado, queria dizer ou quer dizer que eu tomaria a parte literal x elevado ao quadrado 5 vezes pela soma, tá? Então x ao quadrado mais x ao quadrado mais x ao quadrado mais x ao quadrado mais x ao quadrado, tá? Então 5 vezes o valor do x elevado ao quadrado, né? E x ao quadrado então é dita a parte literal, tá? Da mesma forma, no binômio que nós temos abaixo, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, nós temos menos 8m, ou seja, é menos, né, 8 vezes o valor de m, ou seja, m mais m mais m mais m, sendo operado 8 vezes, né, pela soma. E isso vai se tornar um valor negativo, você subtrairia toda essa soma, tá? Mais 3 vezes o valor de p. Então aqui nós temos dois termos matemáticos, tá? Ou dois termos algébricos. No primeiro nós temos coeficiente menos 8 e parte literal m, e no segundo termo, né, nós temos coeficiente 3 e parte literal p, tá? Agora, como são classificados, então, essas expressões, tá, gente? A gente se refere, tá, a essas expressões utilizando o termo de nômios, né? O que são esses nômios, né? Nômios são as partes literais, né? Uma expressão formada por quantas partes algébricas ou quantos termos algébricos, tá? Então, quando eu tenho apenas um termo na nossa expressão, ela é dita monômio. Tá, vamos fazer lá uma palavra que tem apenas uma sílaba, ela é monossílaba, né, certo? Então, se ela tem apenas um termo, ela é chamada de monômio. Se a nossa expressão ela tem dois termos, ela recebe o nome de binômio, tá? Então, primeiro termo, segundo termo, né? Se ela apresentar três termos, como 4a mais 5b menos 10c, ela é chamada de trinômio, tá? Se ela apresenta quatro termos, por exemplo, a mais b mais c mais d, ela é chamada de polinômio, ou seja, várias partes, né? Ou várias partes ou várias termos matemáticos, tá? E, por exemplo, nesse último, né, também é um polinômio porque ele é composto por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, professor, mas não tem parte literal. Não tem importância, né? No caso aqui, nós temos o valor constante, que é o valor 4, mas ele é uma parcela da nossa expressão, tá? Então, polinômio. De forma geral, eu posso me referir a todos eles como polinômios. Não importa quantos termos tem. Então é normal você falar, o polinômio, daí você olha, ele tem três termos, tá? Ok, não tem problema, né? Correto seria trinômio, mas a gente pode se referir de forma geral a polinômios, com vários, no caso, termos algébricos, tá? Agora, importante, como que eu opero com esses polinômios, né? Então vamos falar aqui da adição e subtração, e no próximo vídeo eu falo da multiplicação e da divisão, e depois a gente entra na questão, então, das fatorações e dos produtos notáveis, tá? Então, quando a gente vai somar ou subtrair polinômios, a gente aplica uma simplificação, tá? Uma simplificação, na verdade, a gente vai estar unindo. Unindo quem? Termos semelhantes. É aquela velha história, né? Quando eu vou somar algo, eu preciso somar algo que são iguais, né? Por exemplo, eu somo maçãs, eu somo laranjas, né? Eu somo número de livros, né? Quantidade de livros, certo? Então eu preciso ter uma certa semelhança, tá? E quando os nossos termos são semelhantes, tá, na álgebra? Quando eles apresentam a mesma parte literal,
Tá? Então, por exemplo, menos 10x ao cubo e 7x ao cubo são termos semelhantes, porque a parte literal é x ao cubo e a parte literal é x ao cubo. Então, eu posso juntar esses termos semelhantes, né? Simplificá-los. Como ficaria isso? Se eu tenho menos 10x ao cubo e tenho 7x ao cubo, se eu somá-los, eu teria menos 3x ao cubo. Tá? Menos 10 com mais 7x ao cubo. Tá? No segundo exemplo, né? 5a elevado à quarta vezes b elevado à terceira e 12 vezes a à quarta vezes b elevado à terceira. Tá? Note que a parte literal é a à quarta, b à terceira. Do nosso segundo termo, nós temos a à quarta, b à terceira. Então, eles têm a mesma parte literal, então eles são semelhantes. Se eu quiser fazer a soma deles, então eu tenho 5 com 12, eu tenho 17, a à quarta, b ao cubo. Perfeito? Se eu quiser fazer a subtração deles, se for 5 menos 12, a gente vai ter então menos 7, a à quarta, b ao cubo. Se for 12 a à quarta, b ao cubo, menos 5 a à quarta, b ao cubo, nós vamos ter então 7 positivo. Tá? A à quarta, b ao cubo. Tá? Então temos essa relação de parte literal iguais. Tá? Então vamos fazer aqui alguns exemplos. Né? Então, dado os seguintes polinômios, polinômio A, polinômio B, polinômio C, polinômio D. E ele quer que a gente calcule, então, A mais B. Tá? Então vamos fazer aqui A mais B. Nós temos, então, a soma entre o polinômio 5x elevado à quarta menos 10x ao cubo menos 15x ao quadrado mais 8x, é o nosso polinômio A. Ele vai ser acrescentado, então, do nosso polinômio B, que é formado por 13x à quarta mais 8x ao cubo menos 10x mais 12. Tá? Então, para fazer essa soma, a gente vai somar ou operar monômios semelhantes. Tá? Então, vamos dar uma olhada aqui. Nós temos, neste caso, 5x elevado à quarta, né, nesse primeiro polinômio, e 14x à quarta no nosso segundo. Perfeito? Então, eu totalizo 5 desse com 13 desse, e eu vou ter um total de 18x elevado à quarta. Tá? O nosso segundo termo, ele é menos 10x ao cubo. Então, eu vou olhar para o nosso segundo polinômio, ele tem 8x ao cubo. Então, menos 10 com mais 8x ao cubo vão totalizar para nós menos 2x ao cubo. Tá? Eu tenho aqui o nosso terceiro termo, menos 15x ao quadrado. O nosso outro polinômio não tem o termo quadrático, né? Então ele não tem parte literal x ao quadrado. Então o que eu faço? Eu simplesmente repito esse termo, tá? Esse termo vai ser mantido. Na verdade, o que nós estamos fazendo? Nós estamos pegando menos 15x ao quadrado e somando com 0x ao quadrado, porque nesse polinômio não se apresenta essa parte literal. Tá? O próximo termo é 8x. Tá? Então, nós vamos olhar aqui, nós temos o menos 10x. Então, monômios semelhantes. Tá? Então, o 8x menos 10x, eu tenho 8, estou tirando 10, vou ficar com menos 2x. E sobrou para a gente um termo chamado independente, né? Que ele não tem, no caso, parte literal, tá? Que é o mais 12. Tá? Então, eu tenho aqui então, o valor da soma desses dois polinômios. Tá? Vamos fazer mais um. Nesse caso era a letra A. Vamos fazer a letra B. Na letra B, nós temos, então, A menos C. Tá? Então, aqui a gente tem que tomar um cuidado. A gente vai fazer A menos C. O nosso polinômio A é o 5x elevado à quarta,
menos 10x ao cubo, menos 15x ao quadrado, mais 8x, menos o nosso polinômio c, né? Que ele é menos 7x à quarta. Note que eu coloquei entre parênteses, tá? Porque essa operação de menos, né, ela vai indicar aquela relação de oposto que eu conversei com vocês anteriormente. Então, ela vai alterar todos os sinais do nosso polinômio, tá? Então, menos 9x ao quadrado mais 2 vezes x menos 25. Tá? Então, fazendo aqui, ó, menos, né? A gente vai alterar todos os valores, a gente vai ficar com 5x à quarta menos 10x ao cubo menos 15x ao quadrado mais 8x. Então, o menos vai forçar a mudança de sinal. Então, de menos 7x à quarta, eu passo a ter mais 7x à quarta. De menos 9x ao quadrado, eu passo a ter mais 9x ao quadrado. De menos mais 2x, eu passo a ter menos 2x. Tá? A gente está subtraindo toda essa parte. E de menos 25, eu passo a ter mais 25. Tá? E agora a gente vai juntar, então, ou simplificar os termos semelhantes, tá? Eu tenho 5x à quarta e aqui eu tenho 7x à quarta. São, então, termos semelhantes, mesma parte literal. 7x à quarta com 5x à quarta com 7x à quarta vão, então, gerar para nós 12x elevado à quarta, tá? Para a parte literal, x ao cubo, né? Note que no outro polinômio nós não temos mais nenhum termo, né, com a mesma parte literal. Então eu vou repeti-lo. Menos 10x elevado ao cubo. Tá? Nós temos parte literal x ao quadrado. Opa, nós temos os dois aqui. Né? Menos 15, tá? E mais 9. Então menos 15 com mais 9x ao quadrado vão totalizando para a gente aqui. Neste caso, são menos 6x ao quadrado. Tá? 8x, monômio x, nós temos o menos 2x. Tá? Então, 8x com menos 2x, nós vamos ter, então, mais 6x. E, por fim, sobrou o 25. Então, mais 25 no final. Tá? Então, esse é o resultado da soma, ou, na verdade, da diferença entre esses dois polinômios. Tá? Pessoal, vou encerrar esse vídeo por aqui. Eu deixo a letra C para vocês tentarem fazer, tá? Posteriormente, e eu volto depois falando da questão, então, da multiplicação e divisão por monômio. Tá? Grande abraço e até daqui a pouco.